Obrigado ao deputado Onofre. Muito pertinente o vosso pronunciamento. Realmente o Brasil precisa mudar bastante, tem que avançar nessa infraestrutura, principalmente a aeroportuária. E solidarizar também, e você é o nosso treinador, Vossa Excelência é o treinador do nosso time de futebol dos deputados. Recentemente estivemos no Maranhão, sob a sua batuta ganhamos o jogo, e a sua solidariedade com o Ricardo Gomes não é mais do que justa, como vascaíno de Vossa Excelência. Passo a palavra ao deputado Exalci e solicito dele a informação se ele quer para juntar os dois tempos, da liderança com o tempo de pleno expediente. Sim, presidente. Então, proceder a então, uns 11 minutos para o deputado Exalci. Com a palavra, o deputado Exalci, PR, Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, uma avaliação feita com os alunos que cursaram em 2010 o terceiro ano, ou seja, a segunda série do ensino fundamental de escolas públicas e privadas no país, mostram que menos da metade, ou seja, 42,8% das crianças aprendeu o mínimo que se era esperado no conteúdo de matemática, com a grande diferença de desempenho entre os estudantes de escolas privadas e escolas públicas. A prova ABC, Avaliação Brasileira de Final, que é promovido pelo INEP e também pelo Movimento Todos pela Educação, trouxe para nós uma grande preocupação, principalmente que nós que estamos envolvidos no Plano Nacional de Educação. Além de uma grande diferença entre a pública e privada, existe também uma diferença muito grande entre as regiões do Norte e Nordeste e também as regiões Sul e Sudeste. Nessa avaliação, senhor presidente, tivemos aqui a prova de matemática, e essa prova de matemática, o mínimo que se esperava era 175 pontos, só para dominar a questão de adição e subtração, ou para trabalhar com moedas. E o resultado foi o seguinte, senhor presidente: a nível de Brasil, ou seja, a média, a nota mínima esperada era 175 pontos. A média da rede pública do Brasil foi 158 pontos, ou seja, 32% dos alunos atingiram essa média. Enquanto que a rede privada, a nível de média brasileira, foi 211,2 pontos, ou seja, 74,3% dos alunos, que deu então essa média de 171 pontos. Mas, senhor presidente, olha aqui, ó, região norte, 145 pontos, rede privada, 196 pontos. No nordeste, 148,9 pontos, rede privada, 186 pontos. Sudeste, 161,9 da rede pública, 224,2 na rede privada. E no sul, 171 pontos da rede privada, da rede pública, 224 pontos da rede privada. E no centro-oeste, 167 pontos da rede pública, 204 da rede privada. Então, em termos de matemática, senhor presidente, fica destacado então essa diferença muito grande da região norte e nordeste, que está bem aquém do esperado, e a região sudeste e sul, que também na rede pública não atingiu o mínimo esperado, que é 175 pontos. Daí a importância de se investir no ensino fundamental, mas principalmente também no ensino infantil, na pré-escola, na alfabetização. Que alfabetizar, senhor presidente, não é só ensinar português, não é só leitura. Alfabetizar também é ensinar matemática. Por isso que esse país passa por dificuldades com relação à engenharia, à física. Temos poucos engenheiros nesse país, exatamente por falta de estímulo à questão da matemática. Da mesma forma, senhor presidente, foi aplicado também o teste de leitura. Leitura, a média foi 185 pontos. Da mesma forma, vamos pegar aqui o norte e nordeste. O norte, rede pública, no caso de leitura, 166,7 pontos, e a rede privada 210. Nordeste, 159, 191 rede privada. Aí o Sudeste, 182 pontos para a rede pública, 224 rede privada. Sul,
186, 228. Centro-Oeste, 186, 226. Da mesma forma, nós encontramos aqui as mesmas deficiências com relação à região Norte e Nordeste, que precisa ter realmente um tratamento especial na questão do Plano Nacional de Educação. Na escrita, senhor presidente, a média esperada era 75 pontos. E nós ficamos aí, a rede pública com 62 pontos e a rede privada com 86 pontos. Também uma diferença muito grande quando se compara a rede Norte e Nordeste. No caso aqui, a escrita Norte 55, Nordeste 44, muito abaixo da média esperada. Média, quer dizer, 75 é como se fosse 5, né? De até 10 é como se fosse 5, os 75 pontos. Então, nem os 5 pontos nós conseguimos atingir na região Norte e Nordeste. Já o Sudeste e Sul, 69,9, 69,8 na rede pública. E na rede privada, 96 no Sudeste, 87 no Sul. E no nosso Centro-Oeste, 71 na rede pública e 82 na rede privada. Isso, senhor presidente, para demonstrar que nós precisamos muito investir na educação. Eu tive avaliando também, senhor presidente, essa questão dos custos financeiros, do investimento que nós precisamos fazer no Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação apresentou, como anexo do projeto, uma planilha, colocando os 2% a mais nos próximos 10 anos. Ora, 2% a mais significa 62 bilhões, para atingirmos no final de 10 anos os 7% do PIB. Mas só nessa planilha que o MEC apresentou, somente nessa planilha, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação refez os cálculos em cima dos dados do Ministério, e eu somei isso aqui, dá exatamente 154 bilhões para poder atingir as metas estabelecidas pelo MEC da forma como estão, sem melhorar a qualidade, que eu acho fundamental. Ou seja, todos os parâmetros para esses valores foi levado em consideração apenas o que já estava computado no projeto de lei encaminhado pela Câmara. Então, só para atender aquilo que já está na planilha do MEC, nós precisaremos chegar a 4,9% ou quase 5% do PIB. Ou seja, somado aos outros 5%, nós teremos então os 10% do PIB que esperamos aprovar, que ainda é insuficiente para atingir a qualidade da educação pública no Brasil. Mas só para ter uma ideia, senhor presidente, a meta 1 trata de universalizar até 2016 o atendimento escolar à população de 4 a 5 anos e ampliar até 2020 a oferta de educação infantil para atender apenas 50% da população até 3 anos. O Ministério da Educação fez um cálculo na planilha deles que para atingir essa meta seria necessário 6 bilhões e 400, mas na revisão que foi feita pela campanha nacional, serão necessários 23 bilhões 695 milhões 479 mil e 360 reais para atingir a meta 1. Portanto, bem superior àquilo que está previsto pelo Ministério da Educação. Da mesma forma, a meta número 2, essa não tem cálculo, porque já está embutido na realidade atual, mas a meta 3, que é universalizar até 2016, atendimento escolar à população de 15 a 17 anos, e elevar até 2020 a taxa líquida de matrícula do ensino médio para 85%. Ou seja, nós sabemos que no Brasil, e aqui na capital da República não é diferente, no ensino médio nós temos uma evasão e repetência chegando
a casa de 30%, o que no Brasil, e está nessa pesquisa também, foi constatado que apenas 11% do ensino médio, 11% dos alunos conseguem chegar ao final do ensino médio com conhecimento mínimo de matemática. 11%. Então, veja que a qualidade da educação merece realmente um investimento muito maior de recursos. Então, nessa meta número 3 do ensino médio, que nós temos que ampliar e diminuir a evasão e repetência, o governo estipulou em 3 bilhões e 600 milhões. Na planilha do Ministério da Educação, zero. O governo não colocou na meta número 3, na meta número 4 e na meta número 5, nenhum valor na sua planilha, o que nós vamos ampliar em quase 7 bilhões. Por isso, senhor presidente, nós vamos ter que falar, e eu acredito que a partir agora dessa semana, nós vamos falar um pouco aqui para as pessoas acompanharem na Rede Câmara, na TV Câmara, o que está acontecendo com o Plano Nacional de Educação. Então, com esses dados todos que nós estamos levantando, várias audiências que fizemos, nós vamos comentar aqui, meta por meta, para que a população possa nos acompanhar, para verificar realmente e começar a mobilizar a sociedade em todo o país com relação ao Plano Nacional de Educação. Isso, senhor presidente. Já fizemos diversas audiências, mas acredito que para conseguirmos atingir os 10% do PIB para a educação, do Plano Nacional de Educação, nós teremos que, de fato, não só fazermos as audiências, continuar fazendo as audiências, mas fazer uma grande mobilização da sociedade para conseguirmos atingir um incremento de pelo menos 155 bilhões, o que corresponde a aproximadamente 5% do PIB, para somar o que já é investido hoje, mais 5%, para chegar aos 10%. E lembrando que desses 5% que é investido em educação hoje, apenas 1% é investimento da União. Os 4% são investimentos dos estados e dos municípios. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.